Nossa língua portuguesa. Olá pessoal do 8º, 9º ano, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Hoje estou gravando essa aula aqui para vocês. É dia de reunião dos pais, a nossa primeira reunião dos pais via ambiente digital, né? Eu espero uma boa participação. Essa aula vocês só estarão vendo na semana do 12 ao 16, que é a semana do Dia dos Professores, né? E eu venho aqui, turma, para falar com vocês a respeito de uma importante área da nossa língua portuguesa que nós temos na nossa proposta pedagógica tão bem colocada e que nós precisamos dar uma olhada mais profunda nela, que é a questão dos projetos de leitura. Projetos de leitura que nós temos representados pelas 4 obras que nós recebemos no começo do ano, que compõem a biblioteca particular de vocês. Esses livros podem ser os primeiros de vocês, como eu acredito que não, e eles também podem fazer parte do aumento do acervo da biblioteca particular de vocês. Eu tenho certeza que a segunda é a opção. Mas não adianta ele estar com as nossas estar em nossas mãos e na verdade nós não utilizarmos. Então eu vim aqui fazer uma sugestão um pouco direcionada da nossa proposta de leitura, dos projetos de leitura que a gente deve fazer este ano. Então eu vou direcionar vocês à leitura do livro A Montanha da Água Lilás. Esse livro, A Montanha da Água Lilás, é uma fábula para todas as idades, né? O autor Pepe Tela, ilustrador Maurício Negro, 112 páginas, e no tema nós temos abordado a ambição, o consumismo, o poder e o comportamento. Eu não vi uma obra melhor para que a gente faça uso dela, para que aprendamos com ela, do que esta denominada Montanha da Água Lilás. E eu vim aqui então para fazer uma pequena apresentação desse livro para vocês, né, da sinopse dele, digamos assim, e de levantar alguns aspectos que nós poderemos aprender com a leitura desse livro. Como eu acabei de ler aqui agora, questões de ambição, de poder, de consumismo, etc., né? E com isso, ao final dessa aula, eu vou pedir para que vocês preencham aquela ficha suplemento que vem dentro de cada livro e entregue na nossa escola. Essa é a atividade que eu proponho com a escolha, né, com o direcionamento da leitura deste nosso livro, que na verdade se passa numa comunidade, que é a comunidade dos Lupes, dos Lupões e Jacalupes, né, que viviam na montanha em relativa harmonia, até a descoberta da fonte da água lilás. Uma riqueza que passa a ser explorada pelos habitantes do local. Daí em diante, a vida por ali nunca mais ia ser a mesma. Interessante, né? Essa fonte, o que será que ela trouxe que colocou em conflito, talvez, essas comunidades dos Lupes, Lupões e Jacalupes? Interessante porque, do ponto de vista de fazermos uma análise dessa relação, desta descoberta que mudou o relacionamento dessa comunidade, fazendo um paralelo com essa situação que nós estamos vivendo agora da Covid-19 e das privações de algumas situações, como a necessidade do isolamento ainda e por muito
muitos não preocupação com isso, né? Mas a necessidade do isolamento e do isolamento que muitos passaram e que fizeram essas pessoas abdicarem de muitas coisas, trouxe algum conflito, né, em relação a outras pessoas que, por exemplo, utilizavam a saída, não ficavam isolados, né? Interessante a gente traçar paralelos com as obras. As obras, na verdade, que nós lemos fazem com que nós conversemos com situações da realidade do nosso dia a dia. Então há um diálogo entre o que a gente lê e o que é real. E isso é tão interessante, tão delicioso na literatura. Bom, não querendo enrolar muito, eu gostaria de falar com vocês o que nós estaríamos absorvendo na leitura desse livro, que nós teríamos que estar atentos. Por isso que esse vídeo é importante, ele é curtinho, mas ele é importante para vocês focarem nessa leitura. O que vocês estarão absorvendo no momento em que fizerem essa leitura desse livro e que passarem por essa obra, né? Eu não tenho dúvida que vocês aprenderiam conceitos lá da nossa própria literatura da onomatopeia e os processos de formação de palavras da língua portuguesa. Sem dúvida nenhuma, nós poderemos nos deleitar com isso nessa leitura. E a questão do compartilho de conhecimento sobre o gênero da fábula, não é mesmo? Porque nós estaremos, ao ler essa obra, lendo uma fábula. E perceber as diferenças entre o vocabulário do português do Brasil, de Angola, por exemplo, vocês vão conseguir ver na leitura desse livro. Perceber e debater a contribuição das outras línguas para a língua portuguesa, isso nós veremos também. Eu compartilhar conhecimento sobre o gênero do romance e debater o gênero da obra A Montanha da Água Lilás, né? Nós, na verdade, poderemos fazer um elo entre esses dois gêneros aí. Conhecer e debater a exploração predatória dos recursos naturais ao longo da história da humanidade, isso é muito importante, isso que trata da questão do consumismo, né? Para que a gente tem que explorar tanto reservas naturais para o bel prazer humano, para coisas fúteis, às vezes supérfluas, que nós, seres humanos, optamos. E essa pressa toda, essa angústia toda, essa rapidez e velocidade e objetividade do mundo moderno, será, eu pergunto, que é um tanto saudável para nós, seres humanos? Será que é isso que necessariamente nós precisamos? Será que é isso que é a harmonia que, por exemplo, as tribos, né, as comunidades tinham lá, que foi perdida quando isso virou objeto, no caso lá a fonte, mas para nós as ambições do mundo moderno nos tornam conflituosos, nós perdemos a nossa harmonia, não é? Muito interessante. Então o livro traz todos esses debates à tona. Debater questões também ligadas ao clima da região onde a gente mora, né? Como é que está agora a nossa região? Olha o calor, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, na quinta-feira, dia 1º de outubro. Está passando o caminhão do picolé aqui, então nós temos que ouvir também que o calor, né, está exagerado. Peraí, eu vou querer um picolé de morango aí, de laranja, de limão. De limão é ótimo, hein? Aliás, limão, uma limonada sem açúcar. Você tá louco? É uma maravilha. É um medicamento natural. O limão traz a imunidade do nosso corpo a 500%. Limão, alho, abobrinha, gengibre e frutas em geral, na verdade, né? E legumes, enfim. São os remédios que a gente não tomaria no futuro se nos alimentarmos desse tipo de alimentos. E aí, falando das questões climáticas ligadas ao mundo, elas estão ligadas à alimentação, né? Porque o clima é muito severo, de qualquer extremo, muito frio, muito quente, com muita chuva, muita seca, não traz produção agrícola, não é mesmo? E aí interfere diretamente na nossa alimentação. Olha o sorvete, né, que ligou aqui toda essa questão. A vida é assim, um texto dialoga com o outro, a gente precisa estar esperto para perceber essa cadeia. Isso é web, né? Isso é a interface de ligação com as várias facetas do mundo. Nós temos que estar antenados a percebê-las. E o que mais que eu poderia dizer desse livro é que vocês ampliariam o conhecimento sobre plantas e animais que estão citados lá na obra. Isso é fabuloso.
Então é uma coisa que a gente vai trazer também na leitura desse livro, deste ponto de vista, né? E vamos poder compartilhar conhecimentos sobre genética, teorias do evolucionismo, né? De mutação, debater questões relacionadas à ética na pesquisa científica, à bioética, quer dizer, qualquer coisa eu posso fazer, né? Eu posso manipular uma vida. Aí tá as questões hoje dos transgênicos, dos alimentos transgênicos, que são vidas que se desenvolvem diferente, com resistências a determinados defensivos, que a gente costuma dizer, mas que são na verdade venenos, que são colocados nas plantas para que elas possam combater outras pragas. Então, toda uma modificação genética faz a planta depois, quando nós nos alimentamos dela, também ter resíduos desta mudança na sua composição, né, química. Então é uma coisa muito delicada, e esse livro abre esse leque para a gente pensar nessas questões. Acho muito interessante a gente prestar essas, né, observações. Então, aí a ficha para que vocês façam o preenchimento dela após a leitura, importantíssimo, né? A primeira pergunta falando ali, explique o título do livro A Montanha da Água Lilás. Então, explicar por que tem esse título, né? Só com essa conversa que nós já temos aqui, já é possível de vocês deduzirem essa explicação. Mas vamos lá, a leitura, vamos fazer esse debate depois do livro, importante, né? E depois do preenchimento, depois da observação, a gente parte para esse caminho, e nesse sentido a gente vai desenvolvendo esse debate, aprofundando esse debate, que não pode ficar com a mera leitura e jogar o livro para o lado, tá bom? É preciso ter essa leitura para que depois a gente possa aprofundar esse tipo de conversa aqui. Eu não vou me aprofundar, passamos dos 10 minutinhos. Tudo de bom para vocês, muita paz, muita saúde, procurem o bem, e logo nós estaremos melhores e juntos de novo. Um abração para todos. Tchau, tchau.